Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, engrandecido é o nome de Jesus. Deus me deu uma palavra aqui, no livro de Gênesis, colocou no meu coração sobre a arca, sobre o que Deus falou a Noé. A palavra de Deus é bem clara, a palavra de Deus diz que Deus, ele fala com Noé, e Noé já tinha 600 anos naquela época que ele vai falar para Noé. A palavra de Deus diz que ele dá uma ordenança para que ele fazesse uma arca. Mas eu imagino que o nosso Deus é um justo juiz, nosso Deus é um Deus que fala antes de acontecer com qualquer outra pessoa, ele instrui no caminho que se deve andar, ele sempre fala. Então a Bíblia diz que ria dele, se ria de Noé, é porque Noé pregava, Noé falava do amor de Cristo. Se ria dele é porque teve pessoas que não acreditou, e se não teve pessoas que não acreditou, é porque teve pessoas que não acreditaram no que ele estava dizendo, o que Deus falava com ele. Tem pessoas, querido, tem pessoas desse jeito, tem pessoas que olham para nós, olham para mim, me desprezam, olham para mim, não dá nada. Mas é necessário, como João Batista disse, é necessário que eu diminua e Deus cresça. O próprio João Batista, ele fala isso. E quem era João Batista? João Batista, desde o ventre da sua mãe, é cheio do Espírito Santo. João Batista não era qualquer um. Ele recebeu desde o ventre da mãe dele o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele veio para preparar o caminho, ele veio para aquele povo que estava sentado sobre treva, ele veio preparar o caminho. O que é que hoje nós estamos falando? Nós estamos preparando o caminho ainda, nós estamos ainda pregando e falando da salvação, para que as pessoas entrem dentro da arca, para que a pessoa volte para o caminho do Senhor. Nós estamos ainda preparando o caminho para que a pessoa volte e retorne para a casa do Senhor. E talvez tem pessoas dando risada da mesma maneira. Talvez não, tem pessoas dando risada, irmão. Tem pessoas da mesma vez que zomba de nós. Tem pessoas que acham que vai ter o tempo total do mundo para voltar para a casa de Deus, para voltar para a presença de Deus. A palavra de Deus diz que eu e nem você podemos fazer o cabelo ficar branco. Nós não sabemos nem o dia da manhã. É muito bom fazer plano, fazer projeto. É muito ótimo ter expectativa, ter sonhos. Mas o amanhã só pertence a Deus, querido. Não pertence a nós. O amanhã só pertence. Ele sabe de todas as coisas. Ele chama como já houvesse, sabe? Ele chama as coisas existentes, aquilo que não são, para confundir as que são. O livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz a palavra de Deus que ele escolhe as coisas loucas deste mundo e já chama como já houvesse. Muitos deram risada, como muitos estão dando risada. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando é levantado para pregar a palavra de Deus, quando Deus dá uma ordenança para um discípulo, para um servo dele, e diz: vai à casa à direita, que tem um servo meu que está orando por mim. Quando ele pronuncia o nome e diz Saulo de Tarso, a pessoa pega e descreve ele, dizendo: esse aqui, esse persegue os teus profetas, esse você não tem visto o que ele tem causado à igreja e como, que maneira ele é. Tem pessoas assim, querido. Tem pessoas que olham para nós, começam a levantar um boletim. Ah, o irmão, você já viu o que esse irmão é? O que ele faz? Ah, ninguém gosta dele. Ah, ele é desse jeito. Tem pessoas que já abrem o boletim, igual da escola, sabe? Quando eu estudava na escola, eu tinha um medo danado do boletim muitas vezes. Quando eu estava na escola, quando eu pegava... na época, quando era fim de ano, eu olhava o boletim da escola, que é o boletim que vinha as notas, né? Nota 10, 8, 7, 5, nota vermelha. E muitas vezes a gente, será que a gente vai passar de ano? Será que a gente vai passar? E quando vem a pessoa por um... Ah, eu coloquei lá para você, te dei aí, porque você é um bom aluno. Por causa de 5, era reprovado, né? 5,5 que fala, né? Aí muitas vezes eu vi a professora falar para outras pessoas, até comigo mesmo, dizendo: ó, vou te dar aqui que você é uma boa pessoa, você é muito legal. As professoras gostavam de mim nessa época, algumas professoras gostavam, aliás, todas gostavam, né? Mas eu via muitas vezes elas cantar a música evangélica, eu via muitas vezes ela cantar ali, e por cantar eu me lembro de um aluno, certa vez tinha um aluno que fazia muita raiva a ela. Essa professora, eu me lembro dele, e muitas vezes ela tinha que chamar o diretor, aquele que estava acima dela,
e chamava ele, e ele ia lá na sala, pegava ele, e a gente jovem, e via que esse jovem, o mundo já estava nele. E quando ela louvava e cantava as músicas, ele ficava do outro lado tentando irritar ela para que ela não louvasse, que ela não cantava. E eu observava isso, sabe, irmão? Não servia Jesus, mas já olhava aquilo ali, ficava olhando daquele jeito, ele fazendo aquilo. E hoje eu entendo, quem é de Deus incomoda, irmão. Quem é de Deus incomoda as trevas. Porque o diabo não quer que você entenda a palavra de Deus. O diabo não quer que você seja salvo, porque para ele já está condenado. E sendo condenado, ele quer trazer outras pessoas para o inferno. O inferno não foi criado para mim, para você. Mas a Bíblia diz: todos aqueles que praticam iniquidade, aqueles que não dão a voz, não dão ouvido à voz do Senhor. Lembra da família de Noé? A família de Noé. Eu estou dentro da palavra, querido. A palavra diz que Noé, ele vai fazer uma arca, ele recebe uma ordenança de Deus. Então o povo não acreditava que Deus falava com Noé. Tem muita pessoa que não acredita que Deus fala conosco. Deus fala através do sonho, através de revelação, através do Espírito Santo, através da tua própria palavra. Deus fala, irmão. Ninguém é merecedor, não, ninguém é merecedor, mas ele fala conosco através da palavra, e a palavra nos confronta, a palavra traz o arrependimento, e tem pessoas que não acreditam muitas vezes, porque a palavra é dura, porque a palavra é para que a pessoa volte para dentro de uma arca, volte para o caminho de Deus que apresenta a arca, porque o pessoal não queria dar ouvido a Noé, porque irritava, porque eles olhavam a aparência de Noé, 600 anos, e Deus vai falar com um velho desse? Por que vai falar com ele e não vai falar conosco, querido? Tem coisa que Deus só revela ao servo dele, tem coisa que Deus só revela para aquele que vai falar, tem coisa que Deus só revela só para quem ele quer, irmão. Não tem como, irmão. Riro dele. A palavra diz que ria dele. E a Bíblia diz que vai se chegando os dias, ele vai construir na arca. Eu imagino ele construindo essa arca e tem pessoas zombando. Ah, esse velho tá ficando doido, rapaz. Olha o comentário aí. Uma arca, um dilúvio, porque Deus contou para ele que ia acontecer. Com certeza, meu irmão. A palavra de Deus disse para ele para fazer uma arca, para entrar com a família dentro da arca, e ele vai dar instrução para ele, que ele também ia guardar os pássaros para entrar. Olha como esse Deus é. Ele dá instrução que vai guardar. E tem pessoas que não acreditam no sonho de Deus, nos projetos de Deus, sai da arca, não acredita, dá risada, zomba, não acredita. Eu creio, eu continuo crendo. Eu continuo crendo no que Deus falou. Eu continuo crendo naquilo que Deus falou. E Deus falou para Noé, para ele fazer a arca. Ele vai fazendo a arca e as pessoas vão dando risada. Observa que quando vai entrando, a sua família entra. E vai entrar também os animais também. Macho e fêmea. Deus vai guardar de 2 em 2. Olha, observa que Deus não vai pegar o mesmo animal, não. Vai pegar macho e fêmea e vai colocar dentro da arca, para que se conservasse ali. E a Bíblia vai dizer que vai ter o tempo da chuva. E a chuva vai chegar 40 dias e 50 dias vai chover, 50 dias sobre a terra. E o povo que não acreditava, a Bíblia diz que o próprio Senhor, ele fecha a arca. E quando ele fecha a arca, a Bíblia diz que a arca vai subir os montes, os monteiros, e toda alma vivente vai morrer, que tinha vida, toda alma vivente, toda carne, ele vai falar toda carne, de homem, de peixe, de réptil, vão morrer. Por que o peixe não fica em água? Por que o peixe morreu? Me responde aí os estudiosos, porque a palavra de Deus que eu li, a Bíblia diz que todos os peixes morreram. Me responde isso. Aqui é a revelação dada do alto do céu, irmão. O peixe não fica na água. Por que o peixe morreu? A palavra de Deus diz que vai morrer toda alma vivente. Porque o dilúvio vai vir. E o dilúvio vai ficar 50 dias, 50 anos. Sabe por quê, irmão? Porque Deus cortou tudo, irmão. Alimento. Isso aqui é a revelação de Deus, querido. Não obedeceram à voz do Senhor. Deus cortou tudo.
A água já tinha subido, aquele pessoal morreu afogado porque deu risada do velhinho que Deus estava introduzindo para pregar a palavra para quem entrasse dentro da arca. Tem pessoas que zombam da gente, tem pessoas que fazem da mesma maneira que fez com Noé. Nós pregamos e dizemos que Jesus vai voltar. Nós pregamos muitas vezes dizendo, se arrependa do caminho que você está, porque o caminho que você está levando você à morte e vai levar você à morte. Porque aquele povo ali, com certeza ele sabia de Deus, mas vai dar risada de Noé. E Deus só fala com Noé, e Noé vai falar com a sua família. E quando fala com a sua família entra. As 3 mulheres dos seus filhos entra também com ele dentro da arca. É desse jeito, irmão. Nós pregamos, dizemos que Jesus vai voltar, para a pessoa largar o mau caminho, para a pessoa largar aquela zombaria. Porque esse povo estava zombando, estava dando risada de Noé. Tem pessoas que dão risada, não é, irmão? Quando nós falamos para a pessoa se consertar, tem pessoa, não é Deus que falou, não, dá risada. Porque a palavra não é boa. A palavra não é boa. Então a pessoa não quer ouvir. A pessoa quer ouvir chave de bênção, chave da vitória, mas não quer ouvir uma correção vindo da parte de Deus e Deus dizendo, se conserta, coloca a tua casa em ordem. Porque a Bíblia diz que veio o dilúvio e toda a carne morreu. Todos aqueles que estavam debochando de Noé, todos aqueles que estavam debochando do servo do Senhor, daquilo que Deus tinha traduzido para que todo mundo entrasse. Deus ali não deu uma ordenança que só entrasse a família de Noé, não, querido. Deus deu uma ordenança que fizesse aquela arca para que o povo entrava, mas Deus deixa a escolha, irmão. Deus deixa algo para a pessoa escolher. Deus não é um Deus que é egoísta, não, que só pensa em si, não. Deus, quando ele faz a salvação, ele pensa no povo. É tanto que ele manda os discípulos, manda os apóstolos e aos gregos, aos gentios. É tanto que Pedro, quando vai até o gentio, ele percebe que Deus não era só Deus dele, não era só Deus dos judeus, não. Era Deus também do gentio também. A palavra está sendo pregada, irmão. É dura, mas escuta, irmão. Escuta a palavra de Deus, escuta esse que fala, esse que chega até você e diz, se conserta, coloca a tua casa em ordem, entra dentro da arca, volta para a presença de Deus, se conserta. É muito bom, irmão. Deus dá casa, Deus dá carro. Deus exaltar o homem na terra. Mas o melhor de tudo é ouvir a voz do Senhor. O melhor de tudo é ser atento às coisas de Deus. Porque a desobediência sucede a queda. Aquele que está em pé, se cuide para que não caia. Isso aqui não é para ímpio, irmão. Isso aqui é para crente. Isso aqui é para pessoas que estão no caminho de Deus. Aquele que está em pé, se cuide para que não caia. Isso é palavra de Deus, irmão. Noé faz a arca, a família dele entra, vai entrando os animais, o dilúvio vai vir, e a Bíblia vai dizer que eles davam risada. Eles davam risada. Eles não acreditavam que Deus estava falando com aquele velhinho. Como muitas vezes tem pessoas que não dão crédito para nós. Tem pessoas que olham e dizem, Deus vai usar ele porque não vai falar comigo. Vai usar ele. Deus usa da maneira que quer, do modo que quer e do jeito que quer. Ele é Deus. Ele usa criança, usa jovem, usa pessoas de idade. Ele usa da maneira dele, irmão. Ele usa os improváveis, ele usa da maneira que ele quer. Improvável se fala aquilo que não merecia, como eu e você não merecemos. Nós não merecemos, irmão. Nós não merecemos. Se fosse por escolha humana, eu não estaria aqui. Se fosse por escolha humana, humanamente, muitos iam zombar isso aí. A Bíblia diz que Deus ele fez a escolha do mundo, irmão. Deus ele pagou um alto preço, e o preço foi esse, o preço de sangue, um preço de calvário. Eu estou dentro da palavra, querido. Nós não merecemos. Zombaram de Jesus quando Jesus voltaram. Quando dizendo, ele estava testificando sobre as coisas do céu, falando do céu, falando para o povo se arrepender, e quando ele ia se entregar à morte,
para que todos recebessem de graça, merecimento que nós não merecemos. Muitos zombaram dele, assim como zombaram de Noé, como muitos estão zombando de mim, como muitos zombam de você quando nós levantamos e pregamos e dizemos: Jesus vai voltar, irmão. Coloca a tua casa em ordem, se conserta, larga a zombaria, larga da mentira, porque a mentira, irmão, não se construi só na presença de Deus, não, irmão. Lembra da palavra de Deus, quando a palavra de Deus veio na casa de Eli, quando ele chegou, a palavra veio para Eli, Eli não deu ouvido, Eli não corrigiu a tua casa, Eli não quis nem dar ouvido o que vinha da parte de Samuel, que não era da parte de Samuel, mas era dada por Deus. Ele pede para que o jovem fale, que não escondesse nada perante a ele, mas ele não dá ouvido à voz de Deus, ele não obedece à voz de Deus. E terrível foi a queda. Ele estava em pé, mas foi terrível a queda dele. Caiu da cadeira, todos sabem a história. Ele caiu da cadeira numa guerra que o filho pega a arca e acha que tem a presença. Eu estou com a arca, eu tenho uma presença. E quando leva essa arca, o povo que estava com ele morreu todo mundo. É a palavra de Deus, querido. A arca representava a presença de Deus, mas Deus não estava na arca. Tem pessoas que acham que está com a presença de Deus, mas não está com a presença de Deus. Está levando o povo para a morte. E o pior de tudo, levando o povo para a morte eterna. Porque aquele povo ali ouvia o que os filhos de... E via também o que os filhos de Eli estavam fazendo. Roubando do sacrifício. Ei, pastor ladrão. Ah, irmãos, cuidado com o que você está dizendo, irmão. É a palavra de Deus. Para de roubar do altar. Para de roubar de Deus e achar que está se escondendo perante a Deus, irmão, meu querido. Você vai ser cobrado na hora certa. A casa de Deus ainda é santa, ainda tem servo de Deus que ainda é como Natan, que chega até o profeta e diz para se consertar, e quando quando o rei acha que estava certo, que estava agindo certo, e quando ele conta que é ele muda de atitude. Tem servo de Deus ainda que vai chegar até você e vai colocar você no teu caminho correto, que você está se achando justo, que você ainda perdeu a humildade, que você não é mais o mesmo e que você também não é a mesma pessoa. Deus vai te colocar no prumo novamente. Porque a palavra de Deus diz para entrar na arca, e o povo vai entrar, não vai querer, vai dar risada, vai entrar só a família de Noé, vai fechar a arca, o povo vai entrar só a família de Noé, vai subir o dilúvio, toda a carne vai morrer. E a Bíblia diz que ele vai soltar um corvo, e esse corvo vai voltar. Aí vai ficar por um período novamente, depois ele solta uma pomba. Você acredita que Deus fala através de pássaro, irmão? Deus fala através de pássaro. Deus fala, a glória de Deus está manifestada sobre a terra, irmão. Deus fala sobre pássaro. Deus usa ainda através de pássaro. Esse Deus é tremendo, irmão. Esse Deus, ele podia muito bem falar para Noé, dizer: Noé, abre a arca, que o dilúvio já cessou. Não. Ele ensina Noé e diz, fala assim: Noé, solta um corvo. Ele solta o corvo volta, e por último ele solta uma pomba. E a pomba vai e volta. E depois ele solta com um período, novamente ele solta, a pomba não volta mais. Ele vai entender que as águas baixou. Quando ele entende que as águas baixou, ele vai sair para fora com a tua família. E aí Deus vai multiplicar a terra. E aí vai vir outros irmãos. Deus achou, fazendo aquilo ali, o povo ia se arrepender do mau caminho que andava e ia parar para ouvir. Tem pessoas, irmão, que não compreendem nem entendem que o próprio Deus não quer que a pessoa perca. Então Deus quer que a pessoa entre dentro da arca. Então a gente vamos vendo ao nosso redor pessoas morrendo e outra morrendo sem salvação, morrendo sem a presença de Deus. E Deus quer que essa pessoa retorne para dentro da arca, entre para dentro da casa de Deus. E tem pessoas morrendo, irmão, perdendo a sua alma, procurando caminhos que levam à morte. Irmão,
esses dias eu tenho um vídeo aqui, até chorei por uma mensagem de uma moça que escreveu, dizendo a ela escreveu dizendo, a pior coisa que ela fez, a pior escolha que ela fez, foi querer saber das coisas do mundo, foi dar uma voltinha no mundo, e ela não tinha força para retornar para a casa de Deus novamente. Ela falou, a pior coisa que eu fiz foi provar do mundo e não consigo retornar. E com lágrimas eu senti o que ela estava sentindo. Tem pessoas desse jeito, sai da arca, vai dar uma voltinha. E tem pessoas que não retornam, irmão. Mas tem pessoas que morrem nessa voltinha que vai dar ao mundo, nesse desejo carnal, que sai da direção de Deus e sai para fora da arca e dá risada, zomba. Tem pessoas que até zombam, irmão. Vou te contar algo que aconteceu quando eu estava no mundo ainda, algo que eu não conhecia o Senhor. Eu me lembro que eu estava perto de uma igreja católica, parado e conversando com os amigos, amigo do mundo, amigo qual esse que nós ia para festa, amigo qual esse que nós fazia tudo de coisas que o diabo queria, e a gente estava parado de frente a uma igreja, e ali conversa vai, ideia vem, ideia vai, né? No popular, mas a gente ali estava ali carnalmente, irmão. Muitas vezes, eu me lembro muitas vezes que uma certa vez eu no bairro onde eu moro, e encostei perto da igreja onde que esse jovem congregava antigamente, e me lembro que o pastor expulsando um demônio, me lembro muito bem, como hoje. Meu pé ficou tipo, eu não conseguia sair e nem voltar, mas naquele dia ali eu não entendi, falei para ele, comentei com ele, pois ele já sabendo do que estava acontecendo comigo, pois ele era da casa do Senhor. Ele diz assim para mim, ó, Jéssica, isso aí é o diabo, estava expulsando lá e Deus te pregou ali. Hoje eu entendo, irmão. Aquilo era Deus me chamando para a casa dele. Aquilo era Deus me chamando, parando para me dizer, para ouvir a minha palavra. Para dar atenção para o que eu falo. Eu me lembro que certa vez, irmão, eu não consigo nem falar, para dizer a verdade. Mas Deus vai transformar vidas, irmão. Que vai parar para ouvir, que vai parar para ouvir pessoas de Deus, dizendo para essa pessoa, retorne para a casa de Deus, retorne para ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro que muitas vezes, irmão, as pessoas encostavam perto de mim, começavam a falar de Deus, e muitas vezes ali, a pessoa quando está no mundo, a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer parar para ouvir, porque a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus traz nós para a verdade, e faz a gente não querer enxergar que o caminho da verdade é o caminho doloroso, é o caminho que muitos não querem dar ouvido, porque o mundo agrada mais os olhos, irmão. É mentira, bem mentira que pessoas dizem por aí, o mundo não tem nada para agradar. Tem, irmão. Porém a morte leva. Lembra que Davi ele olha para o pessoal que estava assim ganhando dinheiro, estava assim enriquecendo, ele quase se afastou da presença de Deus. Então é desse jeito, irmão. O mundo parece ser bonito, o mundo parece ser maravilhoso. A palavra de Deus diz que o Deus dessa terra cegou o entendimento de muitos, irmão. E eu me lembro que eu estava com esse jovem e parece que me pregou. E ele, além de tudo, ele diz, foi o diabo, sai de perto dessa igreja aí. E era a igreja que a mãe dele congregava, irmão. Era a igreja que ele congregava desde criança. Mas ele nunca falou do amor de Deus para mim. Eu me lembro que quando ele começou a falar isso, eu fiquei meio... Eu já não encostava mais perto da igreja. Já ficava fugindo. Falei, rapaz, eu vou fugir. Já pensou se eu caio endemoniado? Já pensou se eu caio lá dentro? O pessoal vai zombar de mim, vai brincar com a minha cara. E era Deus parando e dizendo, ouve a minha palavra. Ouve aquele que estava pregando. Hoje eu entendo
Eu me lembro que certa vez eu estava com ele. Eu me lembro que uma vez eu estava perto de uma igreja católica. Eu me lembro que ele zombou de Deus ali. Eu me lembro que ele brincou com Deus. Eu dei uma olhada, vendo ele zombando, mas não diz nada. Tem pessoas que zombam, conhecem a palavra, mas zomba de Deus. Tem pessoas que zombam. Hoje eu entendo, irmão. E tem muita coisa que eu não entendia. Eu perguntava a Deus, eu ficava com essa culpa, porque ele morreu novo, ele morreu com 16 anos. E uma morte sendo matado por polícia, entendeu? E eu ficava questionando a Deus a isso, eu ficava questionando a Deus porque da forma que ele foi morto, ele estava na casa dele lavando roupa, e ali uma pessoa que sai dentro de um presídio e faz aquela arruaça toda e chama ele estava lavando roupa, ele nem devia na questão ali, mas o cara chama ele, leva ele para a morte. Eu me lembro muito bem que nesse dia eu estava em casa e era cedo. Eu me lembro que eu estava em casa, eu me lembro que eu desci até uma casa de uma pessoa, levei, conversei em poucas horas, e essa pessoa falou, vai lá levar comida para, nem vou falar o nome aqui, porque ainda não é o momento, mas é um testemunho que eu vou dar para edificação, testemunho, é o meu testemunho, irmão. É algo que Deus fez sobre a minha vida e vai fazer para a vida de muitos. E muitos estão cegos, não compreendem. Eu sei que o diabo não quer, mas envergonhados serão confundidos todos aqueles que procuram a alma do servo do Senhor. E todos que me procurarem, irmão. Porque eu não falo de mim mesmo, eu não identifico de mim mesmo. Eu falo de Cristo, eu falo de Jesus. Eu me lembro que essa pessoa, igual tem pessoas ao redor aqui, irmão, tentando ver o que eu falo para me incriminar. A todo momento tem pessoas, e ainda fala, relaxa, malandragem pura, o cara está sendo usado pelo diabo. O cara não tem outra palavra do reino de Deus. Está sendo usado por uma arma chamada diabo, espírito maligno, inveja, contenda. A todo redor, agora eu estou nessa manhã falando do amor de Cristo. Já tem a legião trabalhando para que a pessoa tente impedir a palavra de Deus sendo pregada. Tem pessoas zombando, tem pessoas dando risada, mas eu sei, irmão, eu sei, esse que nos fala, eu sei da capacidade desse Deus. Eu tenho me parado, eu tenho passado pelo vale da sombra da morte. Eu tenho visto o amor de Deus, eu tenho visto aquele que me guarda, aquele que me guardou, aquele que vai te guardar, aquele que vai te despertar, jovem, aquele que vai te acordar e vai perceber, para você perceber que você não tem amigo nenhum. O seu amigo é Jesus Cristo. Caia dentro do hospital, caia dentro de uma cadeia, caia na mão dos homens para você ver se você tem amigo. O seu amigo é Jesus Cristo, amigo. Seu amigo não é esse que fala malandreado, seu amigo não é esse que leva você para a festa, e quando você cai lá, bebo lá, ele diz, olá o vacilão. Seu amigo não é esse não, jovem. Seu amigo é Jesus Cristo. Seu amigo não é aquele que diz em palavras dizendo, tamo junto. Não é esse, não é seu amigo não, irmão. Amigo é aquele que quando você estiver na necessidade, quando você estiver precisando, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não te deixa sozinho. Esse é seu amigo. E amigo é só Jesus. Você pode ter colega, mas amigo você não tem, irmão. Fique sem dinheiro para ver se esse cara é seu amigo mesmo. Fique sem trabalhar, ou por todos te odiar. Você vai saber, eu estou passando isso. Você vai saber quem é seu amigo mesmo. Amigo não te abandona, amigo. Amigo, a Bíblia eu só vejo um amigo que foi amigo de Davi, foi Jonathan. O pai de Jonathan queria matar Davi a todo tempo por causa de uma promessa, porque ele via que o Espírito Santo não estava mais nele, estava operando em Davi, e ele tomou ódio de Davi, queria matar Davi, queria perseguir Davi a todo custo. E quem guardava Davi era Deus, mas Jonas ia até ele e dizia, fez até um concerto com ele, uma aliança com ele, e além de tudo ia de encontro com Davi a todo momento, e contava tudo o que acontecia. Esse era amigo.
dentro da palavra de Deus. Eu estou dentro da palavra, querido. Volta para a arca. Volta para o amigo que está te aconselhando, largar o mundo. Volta para esse que diz na tua cara e diz assim, ó, sai desse caminho, irmão. Esse caminho é um caminho do engano. Você vai morrer. Porque sabe a palavra para você, a palavra não é doce, está amargo. Mas esse está te falando a verdade. Esse está te dizendo que o caminho da luz, o caminho que trilha a verdade, o caminho que leva para a salvação é estreita ainda, não é porta larga não, irmão. É a porta estreita. Eu não estou falando de igreja, irmão. Eu estou falando, sabe o que é? É de porta larga. O que é porta larga? É tudo que você acha que a sua carne vai te satisfazer. Porta larga. Porque as igrejas é de Deus. Os ministérios é de Deus. Está lá no livro de Coríntios, irmão. Aos Coríntios. Os ministérios é do Senhor. E todos vão prestar conta, irmão. Essa palavra nos confronta. Corta aí, corta aqui, irmão. Ouça o que vem de Deus, irmão. E o que vem de Deus muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Muitas vezes a pessoa zomba, dá risada. Como esse jovem, eu vi ele zombando, irmão. Eu vi ele zombando, eu me lembro que certa vez a namorada dele chamou ele para a igreja, ele não quis ir, aí me chamou, mas ela conversava muito comigo. Ela falava muito comigo. Eu me lembro que ela, certa vez, ela parou e falou assim, vamos hoje pro culto. Eu olhei, falei, não, hoje não, mas deixa outro dia. Ela me chamou outras vezes. Eu me lembro que ela me chamou e eu disse, tudo bem, vamos lá. Falei, eu vou para ver se ela para de me chamar. E Deus falando já, irmão. Deus já estava falando não só aí, como de outras vezes também. A Real da Ajuda, Porto Seguro, através do CD da Cassiana, através da Aline Barro, através de uma pessoa louvando. E Deus já tinha falado, Deus estava falando, Deus estava trabalhando na minha vida. E eu não estava entendendo, hoje eu entendo, irmão. E eu via esse jovem que estava comigo zombando. E ele zombou nesse dia, que no outro dia aconteceu com ele, ele morreu. Mas ele zombou nesse mesmo dia. Ele diz algo e zombou de Deus naquele dia ali. E eu me lembro que eu desci até a casa de uma pessoa para entregar comida, na verdade eu fui ali para conversar. E essa pessoa me diz assim, leva comida para tal fulano? Eu falei, não, levo. Que era para o esposo dela. Eu falei, não, eu levo. E fui levar. E quando eu levei comida, e quando eu estava ali levando aquela comida para ele, e ali eu fiquei conversando, ele me deu um dinheiro, e ele diz assim, toma esse dinheiro para você comer um salgado. E na verdade, eu peguei esse dinheiro, comprei um CD de música mundana, por não conhecer a palavra de Deus, mas Deus estava ali me segurando, me aprendendo, para que eu não fosse para o bairro onde eu morava. E quando eu cheguei no bairro, já tinha um tiroteio dentro do bairro, polícia e bandido nesse dia. E quando eu cheguei, esse jovem que andava comigo, e eu também conheci esse povo, mas tem pessoas que andam com pessoas que estão levando para a morte, irmão, entende? Tem pessoas que estão te levando para a morte e você está achando que está te levando para o caminho. Ah, vamos... Ô irmão, eu estou te falando algo que aconteceu, é verídico, irmão. Não estou te falando outras coisas, não. Eu estou te falando do reino de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou falando algo que aconteceu, que serve de experiência para muitos aí que tá no engano, que acha que o amigo é aquele que está falando malandreado, aquele que está contigo, que bate um baseado contigo, acha que é aquele que toma cachaça com você e deixa você sozinho muitas vezes. Esse não é seu amigo, jovem. Esse não é o seu amigo, eu falo com certeza, irmão. Eu falo ainda com propriedade, porque eu passei por isso, irmão. Certa vez eu me lembro também, irmão, que muitas vezes pessoas vinham falar do amor de Cristo para mim, eu tentava fugir, mas chegou um tempo que não deu para fugir mais. Vai chegar um tempo na sua vida que também não vai dar para fugir. Vai chegar um tempo também que Deus vai te pegar ainda, melhor ainda se Deus te pegar.
É melhor que você caia na mão do inimigo. É melhor que você caia na mão desse que você acha que é amigo seu e não é amigo coisa nenhuma, tá te levando para a morte. Desperta você que dorme. Não é seu amigo. Pode ser seu colega. Ah, você está aprendendo a falar que nem ele. Não é teu amigo. Teu amigo te leva para as coisas boas. Seu amigo não leva você para roubar, seu amigo não leva você para furtar, seu amigo não leva você, além de tudo, para quando você estiver bêbado dizer: ó, o trouxa lá, não aguentou o baque, como muitos eu tenho visto. E tenho ouvido pessoas dizer isso. Como muitos morrem de overdose e tem pessoas: ah, não aguentou o baque. Ó, o trouxa. Eu falo isso porque eu já vi. Não estou falando algo que eu vi na internet, não. Estou falando algo, coisas verídicas, coisas que aconteceu na minha rotina de vida. E tem pessoas que acham que o melhor amigo dele é o amigo que leva ele para festa, para o mundo. Meu pai diz assim: ó, meu filho, vem para casa, larga essa balada, vem para casa. Eu me lembro que a mãe dele chorou bastante quando ele faleceu, quando ele morreu, perdeu sua vida. Eu me lembro muito bem que eu ficava questionando a Deus porque ele morreu com 16 anos de idade, muito jovem. Eu ficava questionando e Deus me mostrou, irmão. Esse Deus ele mostra, irmão. Então não adianta, irmão. Não adianta, eu vou ser bem claro. Eu vou colocar meus olhos bem aqui no celular e dizer: não adianta. Deus ele mostra. Não adianta. Deus ele mostra. Não adianta. Deus ele mostra. Eu vou falar mais outra vez, não adianta. Escondidinho, alguma coisa arrumadinho ali, Deus ele mostra. Vou ser bem claro, pode dar risada, pode zombar, Deus ele mostra. Deus ainda mostra o servo dele. Deus ainda mostra. E Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou, irmão. A Bíblia diz que o Deus de antigamente, de hoje, de eternamente, é o mesmo, querido. Ele não mudou, irmão. E eu não entendia isso. Eu ficava perguntando a Deus essa direção, perguntando a Deus direto: Deus, mas por que ele morreu? Deus, por que eu ficava tentando fazer provação de Deus, pedindo a Deus para me mostrar onde que ele estava, e quando eu fui ver onde ele estava, irmão, o pior lugar de inferno, lugar onde pessoas estão indo para lá. Eu estou falando isso, querido, para não meter medo em você, não. É para que você acorde e perceba que é verdade, é verídico. Esse servo de Deus que chega até você e diz assim: vamos para a casa de Deus. Essa jovem que te chama e você ignora muitas vezes. Estou falando para você, jovem. Para você mesmo que parou aí para me ver, parou para assistir. Para você que está se achando o cara do momento, o malandrão. Ó, meu amigo é o que me leva para festa. Não é seu amigo, irmão. Não é. Caia na precisão, caia dentro de uma cadeia. Seja odiado pelos próprios que estão ali contigo. Caia bêbado, para ver se eles te pegam. Ah, tem uns que ainda me pegam quando eu estou bêbado, me traz para dentro de casa. Pode crer. Ah, é seu amigo? Caia em algo que todos te desprezem, para ver se ele é teu amigo. Caia no desemprego, para ver se ele leva lá 1 quilo de feijão para você. Ou pode até te ajudar naquele momento, irmão, mas daqui uns dias tá falando de você. Daqui uns dias tá dizendo: ajudei, não quer nada com a vida. Seu melhor amigo ainda é Deus. Continua Deus e é Deus o seu melhor amigo. Você pode ter colega, amigo você não tem amigo. Escreve isso que eu estou te dizendo, coloca na tábua do teu coração e creia nessa palavra. Amigo você não tem, você pode ter colega, irmão. E se tiver um amigo, glorifica. O amigo é o que quer te levar para a casa de Deus. O amigo é o que quer tirar você do caminho errado. Essa esposa, essa que está do teu lado, essa namorada que você não dá valor, quer levar você para a casa de Deus e você não quer acordar e se despertar. Desperta hoje, jovem, você que dorme. Você pensa que tem todo o tempo do mundo? Você acha que vai ter todo o tempo do mundo? Você não pode nem tornar o cabelo branco, amigo. Não sabe nem o dia da manhã, amigo. Você acordou porque o Deus que permitiu que você acordasse. Eu vou falar algo, irmão, que é verídico, é verdade. Eu trabalhei dentro do hospital. Eu vi a pessoa chegando morta. Eu vi a pessoas que você pode olhar agora e pode... Ah, não tem nada a ver. Mas vai dentro do hospital, tá cheio de nada a ver, irmão.
Tá cheio de nada a ver. Ah, esse foi pra festa, teve uma briga, morreu. Esse acordou morto e veio pra cá. Esse do nada andando no meio do carro. Caiu, voltou novamente e nós vamos de novamente. Então, irmão, tá cheio de nada a ver dentro do hospital. Morto, sem vida, sem alma. Com todo respeito, irmão. Que dará ao homem se perder a tua alma? A Bíblia está escrito, louco, se eu te pedir a tua alma hoje, o que tens? E aí? Você vai achar que tem o tempo total do mundo? Você acha que tem todo o tempo para aceitar Jesus? Você acha que todo o tempo Deus vai permitir que você ande no caminho? Deus vai permitir, irmão. Deus não vai impor, colocar. Deus... agradeça a uns que Deus ainda faz como Saulo de Tarso. Aparece no meio do caminho e diz o que procura. Ele diz quem é Saulo de Tarso vai dizer, viu a luz, ficou cego, e ele vai dizer que era Jesus, ele vai ter um encontro com o próprio Cristo. Agradeça a Deus se Deus chegar em... Agora agradeça a Deus, irmão, se Deus agir da mesma forma que agiu com Saulo de Tarso. Deus a todo tempo, irmão. A vida é minha, no seu... Lógico, Deus te deu a vida. Só que Deus, ele ainda permite, irmão, que você acorde, que você trabalhe. É Ele que dá, tudo é isso, é Ele que dá. Mesmo você não compreendendo, mas é Ele que dá. E eu vou falar, queira você gostar ou não, Ele está permitindo você acordar, Ele está permitindo você respirar, Ele está permitindo. Eu vou falar de algo de outra pessoa aqui também, que eu falei, que cheguei até ele, e falei do Evangelho de Deus, pedindo para ele voltar para o caminho de Deus, porque eu conhecia ele no caminho de Deus e ele não quis dar ouvido. Ele disse, era o próprio Deus usando a minha boca para falar para ele, dizendo para ele, por que você não volta para a igreja, rapaz? Eu vi ele no bar bebendo e questionei a ele isso. E ele não deu ouvido o que eu estava dizendo naquela hora. Você está se gloriando? Não, irmão, estou gloriando coisa nenhuma. Pois eu com as minhas mesmas falhas, estou na casa de Deus, eu com as minhas mesmas falhas, estou procurando o caminho por aquele que é justo, porque Ele pode me lavar, Ele pode. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela estava rejeitada. Se ela estava de fluxo de sangue quer dizer algo que saía sobre ela, o sangue saía. E ela vai lá e toca na orla do Cristo, do próprio Deus. A Bíblia diz que ela quebra o protocolo, muitos negam e ela vai de encontro com Deus. Então, irmão, vai de encontro com Deus. Vai de encontro, quebra protocolo, sai no meio desses amiguinhos seus. Mas eles vão olhar para mim, faz. Vai, irmão. Eu tô com vergonha de carregar a Bíblia, porque eu também tinha vergonha. Carreguei uma Bíblia pequenininha assim que me dava, colocava no bolso para que ninguém via. Então eu colocava porque eu achava que homens iam me ignorar, iam zombar de mim. Irmão, melhor ser zombado pelo homem e ouvir a voz de Deus do que perder a tua alma. O que dará ao homem a sua alma se perder a ela? O homem não tem nada para te oferecer, irmão. O homem não tem nada para te dar. E o homem, além de tudo, irmão, não sabe nem o dia da manhã. Deus, ele sabe. Você não tem um tempo total no mundo. Você não tem um tempo total para voltar para o caminho de Deus. O dia de Deus pertence a hoje. Eu falo isso porque quando eu trabalhei dentro do hospital, eu via pessoas mortas, pessoas que outra vez dormia e acordava sem vida. A todo momento Deus está permitindo que você acorde, que você desperte. Deus usa uma pessoa para dizer para você retornar para a casa de Deus. Deus usa um crente e você ainda zomba desse crente. Diz, esse é o crente que quer te levar para o caminho certo. Ouve ele, porque ele quer te levar para o caminho da verdade. Noé falou, o pessoal zombava. É assim, irmão. Hoje nós pregamos, eu estou aqui pregando, falando do amor de Cristo, tem pessoas zombando, pessoas dando risada. É mais um? Não é, irmão. A palavra de Deus é verdadeira, irmão. Está se cumprindo a cada dia. A cada dia Deus está cumprindo. A cada dia está acontecendo, irmão. A cada dia tem pessoas morrendo. Se você entrar no hospital, você vai ver, irmão.
Tantas pessoas que vai para a festa e não volta mais. Tantas pessoas, irmão, que vai para o lado do amigo e do amigo vai para uma festa, vai para um sítio. Muitos vão para outros lugares, vão encher a cara, vão beber, vão se drogar e muitos vão perder a sua vida. Por isso que a palavra diz: o que daria o homem se perder a tua alma? Ô louco, se eu te pedir a tua alma hoje, o que tens? Se eu te pedir a tua alma hoje, a todo tempo, irmão, Deus está permitindo que você retorne, entre na arca. Ouve esse que está te pregando, falando o evangélico, esse que você dá risada, que você zomba, esse que você ri como o rio de Noé. O dilúvio veio, o pessoal riu, morreram todo mundo, não deram ouvido. A mesma coisa quando nós pregamos, quando nós falamos do amor de Cristo, tem pessoas zombando. Você acredita, irmão? Tem pessoas zoando. Eu nunca tinha visto isso, irmão. Pessoas brincar na casa de Deus. Pessoas, você está na casa de Deus, pessoas querendo te afastar. Antigamente, eu me lembro muitas vezes quando meu pai fazia aquela... Como é que fala? Que antes eu não sabia, hoje eu sei. Eu via ele fazer aqueles cultos. E no final do culto eu vi os irmãos fazer um bolo, fazia aí, tinha os refrigerantes, todo mundo tomando uma alegria, né? Todo mundo ali junto, e eu olhava aquilo ali, irmão. Eu observava a união desses irmãos, muitas vezes eu fugia por causa da palavra, eu ficava observando os irmãos tudo unidos. Que nada, irmão. Não é unido coisa nenhuma. Nem todos que estão ali estão na mesma fé. Nem todos que estão ali estão te querendo te levar para a casa de Deus. Nem todos que estão ali estão na mesma fé que eu e você. Mas quem quer te levar para a casa de Deus, te levar para perto de Jesus, pega essa. O diabo ficar com mais raiva ainda. Eu sei que ele tem raiva de mim, ele vai ficar com mais raiva ainda. E eu quero profetizar através dessa palavra que Deus me deu. Aleluia. Aleluia. Quem quer o seu bem, te leva para perto de Deus. Quem quer o teu bem, te leva para perto de Deus. Te leva para a casa de Deus, te pega na mão e vai contigo. Quem é esse chato que você que acha que é chato, que a todo momento te chama, te convida, te faz um convite, te lança a palavra, tenta te pegar e você não quer, você quer vir num anzol. Tudo bem, você quer vir num anzol, um anzol é dolorido. Um anzol é dolorido, um anzol de Deus. Pegar pelo nariz, pega por lado, porque muitas vezes quando a gente pegava peixe, quando era menino, quando era jovem, a gente pegava, eu via, muitas vezes a gente pegava de lado. As piabinhas, os peixes de lado. É, irmão. E dói, é dolorido, hein? É dolorido o anzol de Deus, hein? Quem já pôde identificar e já viu. Ó, não quis vir para Deus, vim com uma perna só. Não quis vir com as duas andando, vim com uma. Outros dias eu vim na enfermidade, outros dias eu vim sem os olhos. Irmão, sabe por que a palavra de Deus é pregada? Sabe por que, irmão, identifica dizendo? Porque a palavra é verdadeira, irmão. Muitos dizem, ó, eu tive que ficar cego para enxergar a verdade. E aí, você vai esperar perder o quê, rapaz? Olhe para cá, você vai esperar perder o quê? Mas, você não está compreendendo o que é o próprio Deus te chamando? Olha para isso aqui que nos fala. Você vai esperar perder o quê para você vir para o caminho de Deus? Você vai esperar ficar cego para entender que Deus é o teu caminho, que quer abrir os teus olhos? Então enxergue, irmão. Os testemunhos é verídico, estão aí, é verdade, irmão. Certa vez eu estava no lugar e certa vez eu vi um testemunho do servo de Deus e ele dizendo que ele queria riqueza, ele queria alcançar altos lugares. E ele disse, ó, e eu via os anjos e via Deus falando comigo aqui, ó. E eu olhei aquele testemunho dele, eu olhei e confrontei aquele testemunho dele e falei assim, se Deus falou com ele aqui, vai falar comigo também. Eu sou sempre desse, irmão. Acho que o diabo tem raiva de mim porque eu sou dessa maneira, sou curioso nas coisas de Deus. E melhor ser curioso, irmão, do que ser um crente que não pede Deus intimidade. E eu quero intimidade com Deus. E
certa vez eu estava vendo um testemunho e identificava do cara dizendo que ele queria alcançar riqueza. E ele dizendo sobre o testemunho dele, ele dizendo, eu queria riqueza, eu queria pegar no melhor lugar. E ele identificando disso, ele disse que ele tem um arrebatamento na casa dele e ele ficou chateado depois desse arrebatamento, que ele foi pregar numa igreja e quando ele foi pregar o dízimo, a oferta que era oferecida a ele foi bem mais pouco do que ele imaginava. Ele queria ganhar dinheiro, entendeu, irmão? E foi bem mais pouco a oferta alçada para ele. Tem irmão que deu para ele, e quando ele pegou, ele viu que o dinheiro era pouco. Então ele reclamou com Deus, falou: Deus, eu prego a tua palavra, eu faço tanta coisa, irmão, e identifiquei. E agora não consigo. O Senhor falou que ia me levar nos 4 cantos e não está me levando. E quando eu vou pregar em outro lugar, tem irmão ainda que paga aquilo que não é justo para mim. Ele questionando a Deus, falando isso. Deus rebatou ele, mostrou muito jovem, muitas pessoas, e ele pregava, o anjo vinha, falava em línguas, e aquilo ali edificava ele de repentemente. Mostra para ele o inferno. E mostra muitas vezes as pessoas, e ele falou que se sentia culpado, porque a todo momento ele estava questionando a Deus. Ele queria riqueza, ele queria o que os olhos dele agradavam. E ele estava esquecendo das almas, das pessoas daquilo que Deus chamou ele para pregar, falar do amor de Cristo. E a todo momento ele queria ser rico, ser próspero. Deus honrou ele, irmão, Deus honrou ele. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus é bem clara, irmão. Deus não quer que nós se perca. Então, muitas vezes, Deus vai levar a gente em certos lugares. E lugares que a gente não quer, para que Deus venha não humilhar nós, mas que nós venha acordar e despertar do sono. Então Deus fez isso com ele. Deus levou ele, mostrou ele que queria almas. E a todo momento Deus falava com ele aqui. E ele conversava com Deus aqui, Deus falava aqui com ele. E eu olhei aquilo e eu falei, se Deus falou com ele aqui, vai ter que falar comigo. Mas esse testemunho é verídico. Esse rapaz que está dizendo, Deus vai falar comigo. E Deus falou comigo, irmão. Deus falou comigo, eu pude ver que os testemunhos que ele estava testemunhando é verídico. Então, irmão, tem pessoas que colocam testemunho aqui no YouTube, tem pessoas que colocam nas outras plataformas aqui, e é verídico, irmão. É o próprio Deus, é testemunho de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Identifica daquele que chamou a nós mesmos, irmão. O apóstolo Paulo disse nas cartas, ele vem dizendo, que eu não identifico de mim mesmo, mas eu identifico daquele que me apareceu no caminho. Ei, querido, Deus está aparecendo para ti. Deus está falando através da minha vida para você. Retorna para a casa de Deus, entra dentro da arca, volta para os preceitos do Senhor, volta para o caminho do Senhor. Acorda você que dorme, desperta você que está no sono profundo e o sono da sonolência, de achar que todo o tempo você vai ter tempo e você não tem tempo algum. O tempo é determinado por Deus. Em livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3, está escrito, irmão, há tempo abaixo do céu e acima também, sim. O tempo é de Deus, acima do céu e abaixo do céu. Está falando daqui, irmão. Há tempo para todas as coisas, mas é tempo de Deus, irmão. Não é tempo do homem, não, irmão. Tem pessoas que escolhem, faz tempo, faz projeto, é muito lindo. Há pessoas desenhar, fazer. E se não for o tempo de Deus, irmão? E se não for o projeto de Deus? Se você não estiver nesse tempo, está no tempo seu e está no tempo não de Deus. E aí? Então volta para o caminho de Deus. Volta para dentro da arca. Ouça a voz de Deus. Ouça esse que está te dizendo. Olha bem para minha cara. Olha bem para esse que está te dizendo. Ouve. Para de zombar, para de dar risada naqueles que Deus te envia, rapaz. Para de dar risada naquele que Deus fala contigo. Para de desprezar o pequenininho, porque é Deus que está usando ele para falar contigo. Deus usa o grande? Usa o grande. Não tem ninguém grande. Grande é o eu sou. Nós temos que ser quebrado. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Dá o ouvido àqueles que vai até você. Ouça aquela esposa, aquela amiga, aquele amigo
que quer te levar para a casa de Deus, que quer te levar para os preceitos, para o caminho da verdade, para o caminho que vai te levar à vida, rapaz. Esse caminho que você está trilhando está te levando à morte, rapaz. Esse caminho que você está trilhando está te levando para a perdição. A todo momento só você sabe, irmão. Eu me falo por mim mesmo. Muitas vezes eu estava em festa, muitas vezes a gente estava ali, muitas vezes eu ia pescar e muitas vezes a gente embriagava e no outro dia andou de cabeça, no outro dia um arrependimento, porque eu gastava o dinheiro em coisas em vão, em coisas que não ia me identificar coisa nenhuma, e quando não me preenchia, além de tudo, me dava uma dor de cabeça no outro dia. Ouça a voz do Senhor, ouça aqueles que querem te levar para a casa de Deus, ouça aqueles que querem te levar para a casa de Deus, ouça esses que, é chato, irmão, é chato, né? Mas esses que querem te levar para o caminho da verdade. É esse chato que está querendo pegar na tua mão, te levar para a casa de Deus, que quer te acordar, rapaz, para que você não morra, rapaz. Desperta. É esse que você diz, é história de crente. Mas olha a história de crente lá aqui dentro no hospital. Olha a história de crente que crente falou. Olha pessoas, olha testemunho verídico que tem aí, irmão. Nessa plataforma aqui. Olha pessoas que estão cego dos olhos. Você acha quem era aquela pessoa que está cego dos olhos? Eu já vi testemunho do cara testemunhar, abrir os olhos e dizer, estou cego dos dois olhos. Sabe por quê? Porque não dei ouvido à palavra de Deus. Eu vejo pessoas testemunhar também, tirar a tua perna e dizer, estou com uma perna só, porque não ouvi a voz de Deus. E aí, seu rebelde, você vai ouvir ou não vai ouvir? Você vai parar um minuto para ouvir? Você não tem o total do mundo, você não tem, irmão. Te engana que você tem, o diabo quer que você fique cego mesmo, e que você não compreenda mesmo. E que você tome raiva de cristão, que você tome raiva de pessoas que vai até você e te chamem você para o caminho da igreja, para o caminho da salvação, para o caminho que vai te levar para a vida eterna, irmão. Esse jovem que eu vi, que andava comigo, eu vi ele queimando em chamas. Eu vi tipo cadeia, irmão. Deus me mostrou. Não é o momento de eu falar ainda, mas vai chegar o momento. Eu via ele numa cela. Só que em cima eu vi aberto, e quando eu vi aquilo, como eu me deparei com aquilo, eu vi um espírito vindo até mim, mas tinha uma luz atrás de mim que não deixava eu olhar para trás. E essa luz é Jesus Cristo, essa luz é que brilha, que ralhou na vida de Saulo de Tarso e fez dele um homem de Deus, um profeta, um servo do Senhor. Desperta você que dorme, você não tem todo o tempo, irmão. Se engana-se você mesmo. O diabo quer que você ache que tem todo o tempo do mundo e você não tem. Entra na arca, volta para a arca, ouve essa família que te chama todos os dias. Qual é a família? A família de Cristo. A família daquele que prega a verdade, a família daquele que prega as rosas, mas também prega o espinho. É doloroso andar no caminho de Deus, é doloroso, irmão. Você vai ter que deixar muitas coisas para servir o caminho de Deus. Vai ser muitas vezes menosprezado, como eu sou. Além de tudo, vai ser afrontado dentro da tua casa muitas vezes, por servir a Jesus. Muitas vezes eu não entendi, muitas vezes eu não compreendi. Eu falava, meu Deus, mas por que isso está acontecendo na minha vida? É porque Deus não quer te perder, irmão. É porque Deus, aquele que é de Deus, é nascido de Deus, é provado de Deus. Ele é aprovado a todo momento, irmão. Mas por Deus, irmão. Lembra dos apóstolos? Fome, sede, nudez, bofetada, preso injustamente. Muitos queriam matar, perseguir. Mas a palavra de Deus se cumpriu, irmão. Persegue, nós perseguimos, como tem pessoas me perseguindo. Mas a palavra de Deus vai ser pregada, a palavra de Deus vai voltar. E Jesus, ele vai voltar, irmão. Pensa você que tem um tempo todo, acha que Deus vai deixar isso aí que nós vemos, isso que eu vi. Todos os dias eu me confronto com isso, todos os dias eu vejo isso. Jesus vai voltar, irmão.
Todo olho verá, toda a carne verá, irmão. Todo joelho se dobrará, irmão. O povo dava risada, o povo zombava de Noé. Mas quando entrou na arca, todos morreram. Só a família de Noé foi salvo. Está escrito na palavra, irmão. Isso aqui não é heresia, não. Está dentro da palavra. A família de Noé foi salva. Porque deu ouvido à palavra de Deus. E aí, você vai querer dar ouvido à palavra de Deus ou não? Você quer ser salvo? Dá ouvido à palavra de Deus. E como é dado ouvido à palavra de Deus? Ouvindo os que pregam a palavra de Deus, esses que falam da palavra de Deus. Eu estou aqui falando daquele que me chamou, aquele que eu justifico, que é Jesus Cristo. Não estou falando de outro Cristo, estou falando daquele que foi crucificado, mas está vivo. Ele está vivo. O apóstolo Paulo, ele diz, e quem era o apóstolo Paulo? Eu vejo muitas pessoas dizer, é bonito o testemunho de Paulo, mas se Paulo de Tarso estivesse aqui, quem sabe não estaria nem dentro da igreja. Você acha que essa geração é a geração mais perversa? Isso aqui já cheira mal as narinas de Deus, rapaz. Você está achando que isso aqui vai ficar bom, rapaz? Você está achando que Deus é bacanha com o ser humano? Você está pensando que Deus te vendeu, se Deus pagou um preço de sangue do Calvário? Você acha que Deus vai deixar essa palhaçada que está aí? Você acha que a todo momento você vai ter tempo de se arrepender? A todo momento você acha que você vai ter tempo, irmão? Não vai ter não, irmão. Todo olho verá, toda língua confessará, irmão. Vai chegar o tempo que Deus ele vai voltar, irmão. Nós não sabemos. O ladrão, quando entra na casa de uma pessoa para roubar ou para acontecer algo, ele não avisa. Assim vai ser na vinda de Cristo. Jesus está voltando, rapaz. Desperta. Você que dorme, para uns já voltaram, bem mais cedo. Deus está voltando, rapaz. Se arrependa-se hoje. Entra na arca hoje. Entra nos preceitos do Senhor hoje. Ouve esse que nos fala a você. Volta para o caminho de Deus. Continua com aquela pessoa que quer te levar para a casa de Deus, rapaz. Que quer pegar você nas tuas mãos e dizer, vamos para a casa de Deus. Vai junto, rapaz. Ela está te levando para o caminho certo. Não está te levando para você usar um baseadinho, não, irmão. Porque um baseadinho também eu já coloquei na boca, também já fumei também. Já fiquei, como muitos diz por aí, trilouco. Isso é engano, quer te levar para a morte. Desperta, rapaz. Acorda. Jesus está te levando para a salvação. Jesus quer que você desperta dessa falsa ilusão. Você não tem um tempo total do mundo, não. Para entrar dentro da arca, não, rapaz. A todo tempo você está dizendo, se Deus quiser falar comigo, Deus vai tocar no meu coração. Deus toca no seu coração todos os dias, rapaz. Quando você acorda, quando você respira, todos os dias Deus está te dando a oportunidade. Quando você acorda e quando levanta, essa é a bondade de Deus. Não é porque você é bom, não, rapaz. É porque Deus é bom e misericordioso, diz a palavra de Deus. A todo tempo, Ele não destrói todo mundo de uma vez só. É por causa da misericórdia dele. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não. Bom é Deus. O coração é enganoso, diz a palavra. A Bíblia diz que só pensamento de paz Ele tem conosco, irmão. Quantos você vê destruição? Quantos jovens aí que saem com um amigo e voltam morto? O amigo levou ele para a morte. Ou o amigo mesmo dele, que ele achou que era amigo dele, tirou a vida dele. Ei, rapaz, desperta. Seu amigo é Jesus Cristo. Olha bem para minha cara, olha bem para esse que está te dizendo. Você acha, é porque ele era vacilão, ele fez tal coisa. É? Antes ele não era, agora ele é vacilão, né? Então desperta, amigo. O amigo seu é Jesus. Ele quer te levar para a vida. Ele quer te levar para o caminho correto. Esse caminho do engano aí é o caminho do engano, irmão. É o caminho que leva para a morte. É o caminho que eu vi dentro do hospital. Eu falo com propriedade porque eu vi dentro do hospital. Eu não estou falando que eu aprendi com outra pessoa contando.
Eu vi dentro do hospital, rapaz. Eu trabalhei dentro do hospital e eu vi. Eu via pessoas quando chegava lá, quando eu via pessoas de overdose, e quando o jovem chegava de overdose, eu, toma tal coisa que você vai melhorar. E Deus me usava ali muitas vezes, a pessoa voltava, me agradecia e a overdose quebrava. Eu via a pessoa chegando com o coração acelerado. E eu olhava e eu via a pessoa chorando por hora, a pessoa morria. Eu via a pessoa chegar sorrindo e ao mesmo tempo eu via a pessoa morta. Você acha que você tem o tempo total do mundo, rapaz? Você acha que você tem? Hã? Me responde aí. Aquele que está em pé, se cuide para que não caia. Não me alegro com derrota, não, irmão, de nenhum irmão, não. Me alegro e se me glorio no Senhor, como o apóstolo Paulo ele diz. Me alegro das coisas do Senhor. E quando me gloriar, me glorio no Senhor. E ele mesmo se coloca como pequeno ainda, dizendo para... E ele fazia a obra, viu, irmão? A palavra de Deus, a palavra ele dizendo assim, ó, o apóstolo Paulo dizendo, ele dizendo assim, ó, eu sou o mais pequeno dos apóstolos, mas eu fiz mais coisa do que todos eles. E mesmo se eles não fossem, eu ia lá e faz. E ele mesmo dizendo, mesmo se eles não fossem, como muitos que estavam ali com ele, quando olhou e não acreditava que ele era escolhido por Deus, até identificar e chegar colocar ele no meio e dizer, não, esse aqui identificou de Jesus, e Jesus apareceu para ele. Tem pessoas desse jeito, né, irmão? Despreza nós. A ele não. Ele não é escolhido por Deus, não. Vamos colocar para separar esse que nós quer. O jeitinho, né? Não foi chamado para fazer o ID. Qual o ID do Senhor? Pregar o evangelho a toda criatura e todos aqueles que ouvirem, irmão. Esse recebe de Cristo, não de nós, mas de Cristo. Como apareceu o apóstolo Paulo dizendo, esse me apareceu e foi crucificado. Apareceu os apóstolos, mas a mim apareceu de uma forma obróvel, ou seja, ele apareceu, uma luz raiou na vida de Paulo. Essa luz está raiando na tua vida, irmão. Essa luz está raiando para dizer para você, acorda. Tem pessoas ainda que têm o prazer de ouvir a voz do Espírito Santo. É o próprio Deus dizendo para você, vem para a casa de Deus. Desperta hoje, entra dentro da arca hoje, ouça esse que nos fala a você agora nesse exato momento, entra para a permissão de Deus, a vontade de Deus. Você não tem todo o tempo do mundo, não, você não tem todo o tempo do mundo. O dia da manhã pertence a Deus. Se Deus pedir a tua alma hoje, o que tens, então volta para a casa de Deus hoje. Volta hoje e entra dentro da arca, obedece a voz de Deus. Para de zombar, para de dar risada, ouça. Está entendendo? Ou você não tem, irmão. Você não tem todo o tempo do mundo. Engana e te enganaram dizendo que você vai ter tempo total, não tem. É hoje. Tá vendo o barulho? Comecei a pregar aqui, barulho já. É porque é confronto, é palavra de Deus, irmão. Tem anjo ao meu redor, irmão, trabalhando. As trevas não querem que você ouça. Porque tá fazendo esse barulho e tá zombando, estão brincando com o próprio Deus. É pessoas aqui ao redor, entendeu? Então ouça, irmão, a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, ouça a palavra de Deus. Zombaram de Noé, vai zombar de nós também. Mas vai ser gratificante, irmão. A tua fé não se persiste em palavras, mas em palavras de sabedoria. O apóstolo Paulo dizia que ele não ia pregar só por palavra persuasiva vindo da parte dele, mas o que era dado o Espírito Santo em dom, em demonstração de Espírito. E Deus já demonstrou, irmão. Cura, milagre, e mostra todos os dias que Ele é Deus e a palavra dele está sendo pregada. Ouça esse que prega, ou esse que está te dizendo agora, volta para a arca, volta para o caminho de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.